Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Desculpem pela demora, esse capítulo não terá edição, me desculpe, deixa o like. E se não tiver inscrito, se inscreva. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. Pensando bem no que tem, realmente você não pode me parar. Estou por toda volta e tudo que enxerga sou eu. Veja só, derrota em um rosto que corroeu. Não vai valer a pena apresentar sorriso na cara, não há tua que perder. O seu ego não é maior que o meu. Pensando bem no que tem, realmente você não pode me parar. Estou por toda volta e tudo que enxerga sou eu. Veja só, derrota em um rosto que corroeu. Não vai valer a pena apresentar sorriso na cara, não há tua que perder. O seu ego não é maior que o meu. 4 dias. Já faz 4 dias desde que Peter chegou ao Japão. E se ele fosse honesto, ele ainda estava se acostumando. Não apenas a língua, mesmo que isso fosse um problema, eram as pessoas. Havia pessoas de aparência normal, é claro, mas muitas delas pareciam coisas de um caderno de desenho infantil com animais ou outras coisas estranhas. Ele poderia jurar que viu a cabeça de uma criança ser nada mais que uma página de história em quadrinhos. Não que algum deles fosse ruim. E o chefe Fukuda já tinham feito tanto por ele. Ele, um garoto da América, um garoto de outro universo. Foi por causa deles que ele teve um teto sobre sua cabeça, comida para comer e uma chance de ser um adolescente normal novamente. Pelo menos a versão normal deste mundo. Estou saindo para patrulhar. Peter se virou, pegando Will, em traje completo, enquanto ela atravessava a sala de estar. Ele sorriu e acenou, tomando cuidado para não bagunçar nada na cozinha, pois estava ocupado descarregando a máquina de lavar louça da noite anterior. Boa sorte, tenha um bom dia, Will. Will sorriu, mas não conseguiu conter o gemido que surgiu. Uma pequena parte de Peter riu da situação de Will. Em casa, ser o Homem-Aranha era a melhor parte do dia. Finalmente, depois de horas fingindo ser algo que não era, ele podia se soltar e ajudar as pessoas. O que ele mais amava fazer. Até as pequenas coisas, como dar instruções e ajudar velhinhas a atravessar a rua, pareciam mais com terno. Passar o dia todo assim, sem ter que se preocupar com notas, valentões, escola infernal em geral e ser pago para fazer a coisa certa, parecia um sonho se tornando realidade. Aparentemente, eu não se sentia da mesma forma. Pelo menos, não tão cedo pela manhã, dado quão largo ela bocejou. Só tenho patrulhas matinais hoje, então estarei de volta por volta das 3. Podemos pegar mais roupas para você depois disso, ok? Parece bom. Ah. E um telefone, caso você precise ligar enquanto estiver fora e quando chegar à escola eventualmente. Peter estava grato que todo esse mundo louco tivesse alguma familiaridade. Seus telefones eram smartphones normais, embora com novos recursos. Ele se ajustaria a isso facilmente quando tivesse a chance. Obrigado, Will. O chefe também deve passar por aqui para lhe dar seu visto, gritou Will, pegando uma torta para mastigar enquanto saía. Já. Isso foi terrivelmente rápido. Essas coisas não demoram um pouco. Os filmes faziam parecer que demorava um pouco. Toda a papelada, fazer um passado digital, tirar uma foto e colocá-la em cartões de qualidade exigia uma montagem. E o deu de ombros, parecendo tão surpresa quanto Peter, mesmo através de sua máscara. Botan cobrou alguns favores. Ainda bem que as aulas começam amanhã para estudantes do ensino médio como você. Dada a sua altura, Botan teve que rejuvenescer você, fazendo você ter 15 anos para que você pudesse entrar na UA e ter a desculpa conveniente de ser retido um ano, já que, bem, eles fazem isso muito na América. Ele tem que refazer o primeiro ano. Bolas. Nem me lembre, Peter murmurou voltando a descarregar. Não se preocupe, você vai ficar bem. Espere um segundo. Will deu um tapinha na orelha e depois de um segundo revirou os olhos. Shinji, disse ela ao fone de ouvido. Seu beicinho crescia a cada segundo que passava, ela fez uma careta e transformou sua mão em um fantoche tagarela. Peter riu da visão. Seus olhos brilharam com o som apenas para o chamado destruir o momento.
Era Kamui, ela explicou, estou atrasada para o pré-check-up de patrulha, aparentemente. O idiota provavelmente está chateado com Chamo. O rápido tapa no rosto a forçou a se animar. Ela sorriu, a mão na porta. Vejo você em breve, Peter, ela assinou ao sair. Tchau. Peter assinou de volta o melhor que pôde, mas seu coração não estava nisso. Porque agora era a pior parte do dia. A espera. Parecia errado ficar sentado esperando as coisas acontecerem com ele. Antes do fiasco do Homecoming com o Sr. Tombs, ele podia matar o tempo com suas patrulhas como Homem-Aranha. Aqui, porém, isso era um grande não. Ele podia andar por aí, mas sem um traje para traduzir, ele se perderia muito rápido e isso levaria a uma dor de cabeça para eu. Se ele tivesse um telefone, seria mais fácil. Ele pode assistir TV, tentar pegar e falar frases. Ele ouviu que os jogadores da NBA em casa em seu próprio mundo, aqueles que vieram da Europa, foram capazes de aprender inglês assistindo a programas de TV e ouvindo música hip-hop. Quando ele tiver seu próprio telefone, ele precisará ouvir a música aqui. Além de assistir TV, a única outra coisa era mexer no traje do Sr. Starks, o que durou 2 horas no primeiro dia antes de ele desistir. Peter pensou que poderia tirar algo daquilo, ele tirou aquele programa idiota de babá eletrônica do traje antes do incidente da balsa. Mas o traje do Aranha de Ferro? Nem pensar. Ele tentou mexer no outro traje do Sr. Stark, o que ele ganhou na viagem à Alemanha, e encontrou um pequeno compartimento do tamanho de um USB que devia conter Karen e as funções necessárias do traje. Ele tinha o mesmo brilho azul de um reator ARC quando ele olhou de dentro do traje, como se houvesse um remendo costurado na parte interna da camisa de alguém, afinal, mas, o apartamento de Eu não era exatamente o melhor lugar para hackear uma fantasia de super-herói multimilionária. E ele não tinha a máscara e seu UD para ajudar a se conectar com Karen. Ele se chutou mentalmente por arrancar a máscara quando entrou no espaço do Nut. Se ele não tivesse, ele poderia ter tido Karen durante a luta, ter conseguido passar muito mais fácil, ter alguém familiar para conversar. Ele tinha a sensação de que a máscara do traje teria se conectado bem com a interface neural, mas, infelizmente, ele só pode contar com a interface neural por enquanto. Não havia nada que ele pudesse fazer por enquanto. Ele daria um tapinha no símbolo da aranha no traje e olharia para ele afetuosamente antes de seguir com seu dia. Então, com todas essas opções fora de questão, a única coisa que restava era ajudar onde pudesse. Ele colocou os pratos limpos de lado e foi até a sala de estar, onde olhou para o campo de batalha diante dele. A guerra entre ele e a roupa suja empilhada no quarto de Eu. Limpar não era muito para retribuir a Eu por tudo que ela estava fazendo por ele. Ela disse isso a ele, ignorando suas preocupações como se tivesse se acostumado a tudo isso. Ele ainda se lembrava da surpresa dela quando ela voltou para um carpete visível, depois um quarto limpo. Só porque ela tinha se acostumado, não significava que ambos precisavam viver em um celeiro. Peter rapidamente pegou seus suprimentos do balcão e começou a trabalhar nas janelas, tirando o pó da TV e aspirando o carpete. Simplesmente tarefas para manter suas mãos ocupadas. Porque se ele estivesse ocupado, ele poderia se concentrar no brilho que sabia que conseguiria obter das janelas, ou polir a cor do carpete envelhecido, e não pensar no que aconteceu. Nem sempre funcionou, mas Peter não deixou que isso o impedisse. Ele iria aprender, ele seria alguém grandioso. E naquele dia seu visto chegou pelo correio. Acontece que Fukuda o enviou pelo correio em vez de pessoalmente. Justo. O primeiro passo foi concluído, agora vamos para o segundo passo, escola. Acontece que Peter realmente não deveria ter se preocupado em se perder. Seu novo telefone era, felizmente, o modelo mais novo que ele conseguiu. Ele não tinha nem 1/10 dos sinos e apitos que vinha com o traje do Sr. Stark. Não que fosse uma competição, nada chegaria perto de sua tecnologia, mesmo em um mundo cheio de superpoderes. De qualquer forma, o aplicativo de mapa tinha uma opção em inglês e com ela e algumas instruções de Eu, Peter foi para sua nova sala de aula. Aula de câmbio de Musutafu na faculdade comunitária local.
E eu tinha lhe dado um rápido resumo de que as escolas funcionavam um pouco diferente aqui no Japão. Aparentemente, havia meio período no cronograma, durando apenas das 8 ao meio-dia. Agora isso era incrível, menos escola era sempre uma bênção. O que não era o fato de que sábado era dia de escola. 6 dias de escola por semana. Isso é um crime. Uma pequena vantagem: os domingos ainda estavam de folga. Peter balançou a cabeça. Não era muito bom ter que andar sozinho para a aula. Cada passo seguindo a multidão e seu mapa para a faculdade em um silêncio agonizante sem Ned. Sem nenhum dos seus amigos por perto. Isso fez o nó em seu intestino se torcer. Ele estava indo para a escola, mas não havia Ned, nem MJ, diabos ele levaria a Flash. Alguém para fazer a faculdade parecer um lugar em que ele poderia se encaixar. Pareceu ainda mais estranho quando ele mostrou sua identidade para o guarda no portão. Yu insistiu que tudo tinha sido feito para eles, mas não parecia. Porque mesmo olhando para os outros alunos quando ele chegou em sua sala de aula, todos os papéis legais do mundo não o impediram de se sentir como se ele se destacasse. Ele se lembrou de que supostamente 8% de todos os nascidos globalmente deveriam ter um poder ou uma peculiaridade, mas isso era demais. Ele viu um cara cujo corpo inteiro estava coberto de olhos. Uma garota cuja língua estava enrolada em volta do pescoço como um lenço. Há até um cara que parecia que seus olhos estavam pegando fogo. Ele sacudiu a cabeça e foi para o primeiro assento que parecia vago, ao lado de uma garota loira com 2 chifres enormes saindo da cabeça e um nariz único. Ela se encolheu no assento quando Peter se aproximou. Ela tinha uma mistura de características asiáticas e caucasianas. Olhando ao redor, ele viu outras crianças parecidas com ele, ou crianças de tom de pele mais escuro falando com inglês com sotaque. Ah, oi, ele tentou. Um pouco arriscado em retrospectiva. Claro que era uma aula para estrangeiros, mas nem todos eles sabiam inglês. Oi, ela murmurou de volta. Parece que ele estava errado. Eu sou Peter, ele disse estendendo a mão. Ela olhou para a mão e empalideceu. Eu sou o pônei. Como o cavalo. Sim, ela disse. Bem, prazer em conhecê-lo. Ele ofereceu. Prazer em conhecê-lo também. Então, ele disse sentando-se, por que você está aqui? Pônei se animou com a pergunta, apenas para voltar seu olhar para sua mesa. Espero poder fazer o exame de admissão para a UA. Acabei de vir do Texas para morar com meu pai e preciso me adaptar à vida no Japão. Peter piscou e Pônei balançou a cabeça. Sei que é um tiro no escuro. Eu, uma estrangeira tentando entrar na mesma escola que Almit foi, mesmo que ele tenha começado sua carreira na América, ela deu uma risada tímida, esfregando a base dos chifres. É muito bobo dizer isso em voz alta, não é? Não, não é. De jeito nenhum. Peter soube desse Almit. Pense no Capitão América com a força do Hulk para completar. E muito mais carismático pelos clipes que ele viu dele. Pônei se virou, esboçando um sorriso. Realmente? Quer dizer, eu também estou tentando chegar lá. Realmente. Peter pulou com volume, com Pônei se inclinando bem perto e ele teve que abaixar um pouco a cabeça para evitar os chifres dela. Ela tinha um sorriso ansioso no rosto. Ela se mexeu no assento antes de estender a mão. Vamos começar de novo. Eu sou Pônei Tsunotori, de Austin, Texas. Peter pegou a mão e apertou-a com firmeza. Peter. Peter Parker. Ele sorriu. Eu sou, do Queens. Você também tem um sotaque de Nova York. Eu posso dizer. A garota sorriu, e Peter se permitiu sorrir. Bem, ele acabou de fazer seu primeiro amigo. Ele pôde ver seu rabo de cavalo balançando com mais frequência. E então as aulas começaram. Pônei estava disposta a dar uma olhada nos kanjis iniciais de Peter e ajudá-lo a melhorar, pois ela sabia mais japonês do que ele. Em troca, Peter notou um problema no trabalho de álgebra dela. No fim do dia, a ideia de voltar para a aula não parecia tão ruim. O único problema era contar a Yu sobre isso e ela estava o provocando sobre amar cavalos um pouco demais, e sobre garotas. O exame de admissão da UA será em 10 meses.
X, e assim começaram os 10 meses de educação e aclimatação de Peter Parker. Os dias viraram semanas, e Peter finalmente conseguiu entender palavras e frases enquanto comia no centro da cidade. Sua caligrafia e caligrafia japonesas precisam de trabalho, mas ele consegue entender melhor a língua, além de digitar em um teclado. Mas, houve alguns momentos embaraçosos. Eu gostaria de um número 4 com milkshake, por favor. Disse um homem-girafa na frente dele no Grabnego, uma hamburgueria próxima, enquanto Peter esperava atrás dele. Ele pegou as palavras, processando-as em sua cabeça. Quando o caixa fofo de rabos duplos pegou o seu pedido, ele foi embora. Bem-vindo ao Grabnego. Como posso anotar seu pedido? A jovem perguntou com entusiasmo, digitando o pedido anterior em seu bloco. Peter se lembrou do que o homem-girafa disse, mordendo o lábio. Eu gosto de 4 números, por favor, agite. Ele disse, sorrindo. Lá, ele conseguiu, errado, dado o jeito que ela riu. Oh! Um número 4 com um chaico de sorvete. A adolescente perguntou em inglês com forte sotaque. Japonês, ainda tentando aprender. Peter admitiu, corando enquanto ela corava. Você consegue. Ela disse em inglês. Número 4 com cheque, saindo na hora. Peter pagou com um cartão de débito que eu lhe emprestou e foi até a mesa lembrando-se do seu número. Ele passou a mão no rosto. Eu gosto de 4 números, por favor, agite, ou é tipo número 4, eu agito, por favor Gá. Ele saiu do seu japonês e gemeu. Isso vai dar trabalho. X, as semanas começaram a voar. Peter escrevendo a repetição de hiragana, katakana e kanji japoneses com Pony ajudando ao lado dele. Ele tinha começado mal na pior das hipóteses, medianamente na melhor das hipóteses no começo, mas estava pegando o jeito. Ele entregou seu primeiro ensaio desenhado à mão para seu professor, tirei 70. Nada mal, tem que melhorar. Pony dava um tapinha nas costas dele, mesmo quando ela estava na casa dos 90. X um número 4 e um cheque, por favor. Peter exclamou para o baseado, sorrindo. Você está pegando o jeito, continue assim. O caixa riu, digitando o pedido. Peter soltou uma risada leve. X gostaria de me candidatar para ser membro da UA Academy para me tornar um herói. Peter declarou, sentando-se no sofá enquanto Will assentia. Assim. Closer, você está sem algumas palavras. Deixe-me ajudá-lo, depois que aprendermos um pouco de italiano. X, Peter ficava inquieto muitas vezes. Decidindo manter a forma, Will conseguiu uma assinatura para ele em uma academia perto da praia, aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Peter às vezes corria para a academia de manhã cedo, e dava a Will seus pop-tarts aquecidos no café da manhã. Fazer pesos e exercícios lá era tão libertador, ao contrário de sua antiga casa. Ele pode simplesmente levantar pesos e correr rapidamente ou em velocidades de muitos quilômetros por hora na esteira antes de tomar um banho e correr para a aula para alcançar Pony. Ajuda o fato de ser no caminho para a aula de câmbio, já que a faculdade comunitária ficava a apenas alguns quarteirões da praia. O caminho mais rápido era pela estrada da praia, mas a visão de montanhas de lixo e poluição em um de seus parques o repeliu, e ele começou a caminhar por algumas ruas. Não precisava passar por um aterro sanitário. Como é que ninguém o limpou ainda? Um dia, ao decidir ir na rota rápida para levantar alguns pesos grandes, superando 1000 libras cada. O ginásio foi construído para usuários do Kirk. Ele estava correndo, percebendo que o aterro parecia menor, e ele pode ouvir gritos lá dentro. Enquanto ele mantinha seu olho nos ruídos, ele pode ouvir frases de mais forte. Coloque suas costas nisso. E você quer ser um herói? Aperte sua bunda e empurre esse pneu. Ok então. Sem dar muita importância, ele retomou sua corrida até a academia sem incidentes. X mais peso. Peter gritou para um supervisor, colocando mais placas de concreto nas barras. Ele se esforçou e empurrou para cima. 1, 2, 3, 4, 5, legal e fácil. Isso é moleza. Pelo menos ele não é um fracote magricelo. Pelo menos, não a imagem que ele apresentava em casa para esconder seus poderes. Levantar uma tonelada foi moleza.
Ele terminou, soltando um suspiro de alívio. Vai ser um garoto herói? Perguntou o treinador, um homem redondo com aparência de tijolo. Literalmente, ele era feito de tijolos. Sim. Vou para a rua, sim. Peter sorriu. Desça daí. E o repreendeu, vendo Peter fazer uma rede de teia e relaxando em seu traje de aranha de ferro enquanto lia um pouco da história japonesa, murmurando as palavras enquanto lia os caracteres e atribuía aos rostos que ele via ao longo da história do Japão. O quê? Meus lençóis estão na máquina de lavar. Afinal, tenho dormido em um sofá pelos últimos meses. Afinal, é um apartamento de um quarto. E o prometeu que contrataria uma empresa de mudanças e que eles ficariam com um apartamento de 2 quartos quando ela ganhasse um aumento de salário. Você não pode simplesmente sentar e ler como uma pessoa normal. Não. De qualquer forma, estou fora do caminho. É seu. Peter disparou um tiro de teia no calendário ao lado de Will. Era domingo. Vez de fazer a limpeza. AMT. Lade fantasiada resmungou, pegando a teia com a mão e removendo-a. Peter se certificou de que escolheu uma seda antiaderente dessa vez. No mês passado, eles tiveram que lidar com um símbolo de teia no domingo. Boa, sinto falta do meu caos organizado. Peter riu. Caos organizado, isso não é, ele disse em japonês, não em inglês. O ato fez Will, que estava indo para seu quarto para trocar de roupa, voltar com os olhos arregalados. Peter sorriu por trás da máscara, voltando à leitura enquanto a varredura do traje permitia que ele traduzisse as palavras para ele falar e murmurar. Estou melhorando. Yu só conseguiu sorrir. Ela pensou que toda essa coisa de tutela seria difícil, ela nunca imaginou que seria tão gratificante. Faz tanto tempo que foi. Nossa! Por que não estamos no espaço agora? Peter gritou em inglês. Yu caiu. Espero que ele fale japonês com mais frequência, por mais que ela aprecie a afinação do inglês que ela obtém ao falar com ele. Peter sentou-se na cama, seu ensaio de caligrafia completo, enquanto olhava para o Stark Suite em suas mãos, focando especialmente na área do peito e suas mãos passando sobre a insígnia da aranha, sentindo o pequeno remendo dentro. O módulo que continha Karen. Ele pegou uma tesoura, mordendo o lábio enquanto a levava para seu traje, mas não cortou. Ele cortou, mas não conseguiu fazer um rasgo. Até que o fio da lâmina se desgastou e Peter suspirou. Tanto para acessar o compartimento azul brilhante. Sempre pensando no futuro, Sr. Stark, ele estava grato pela proteção do traje, mas aquele que ele desejava que não fosse tão eficaz. É melhor começar a revisar a redação dele. Peter corria em direção ao ginásio, às vezes, ele via um garoto passando, ofegante e respirando com dificuldade. Cabelo verde. Por outro lado, ele viu o festival de esportes da UAN na televisão e viu uma garota super fofa e curvilínea com cabelo azul marinho totalmente natural. Mas aquele garoto parece familiar. Tem que pegar o lugar dele na esteira. Hora de correr por umas boas 40 milhas. De jeito nenhum ele vai deixar aquela velha senhora Chita pegá-lo. Eu gostaria de um prato especial de sorfã de turf com arroz frito, por favor. Peter disse, lendo o cardápio e entregando ao garçom. Seu japonês é muito bom, garoto. Disse o homem-polvo, usando seus muitos tentáculos para escrever o pedido. Yu sorriu enquanto se sentava ao lado dele, sentado com um tepã, enquanto um homem-polvo começava a trabalhar. Cara, essa comida é boa, ele nunca vomitaria. Peter estava estudando na sala de aula com Pony, terminando seus estudos sociais, enquanto olhava para a mansão lá fora. O aterro sanitário pelo qual ele passou algumas vezes estava ficando menor, então ele passou por lá cedo esta manhã em sua corrida. Ele nunca ficou doente desde a picada, então tudo que ele estava na aula era simplesmente encharcado. Mas quem limparia aquele lugar com esse tempo? Alguém louco, sem dúvida. Peter suspirou enquanto relaxava sob o sol no domingo. Sol e domingo, isso parecia tão certo. Ele deu um mergulho no oceano e foi legal pegar alguns raios. Este era o sol da Califórnia bem aqui, e ele nunca foi para a Califórnia. Ele continuou seus estudos. Ele manteve seu corpo sempre em forma.
Peter falava mais com os outros e estava lidando com conversas mais facilmente. Um dia, antes da visão do pôr do sol, ele encontrou uma encosta em um parque com vista para Muzutafu. Ele pegou uma faca e esculpiu nomes iniciais nelas, com um grande coração no meio. Tio B, Senhor S, Tia Eminete, MJ, Peter Q. Drax. Mantis. Doutor S. Nunca se esqueça, te amo sempre. Agora, posso visitar vocês, sempre que puder. Ele disse baixinho, recuando enquanto testemunhava a pequena escultura que fez. Ele olhou para cima, e Peter admirou a árvore. Espero que gostem da árvore tatuada. Foi feita com amor. Peter deu um tapinha nela, e se virou, pegando sua mochila, caminhando tão rápido quanto sempre em direção ao centro e para casa. Ele sempre fazia questão de visitar, todo sábado à noite quando podia, para contar à árvore da semana o que havia planejado. Ele recebia alguns olhares dos curiosos, mas não causava comoção. Até mesmo um policial que achava que Peter estava vadiando entendeu quando Peter lhe deu uma boa história de capa de amigos e familiares nos Estados Unidos que faleceram. E a árvore não foi tocada por mais ninguém desde então. E ele continuou indo lá. Todo sábado. X feliz aniversário. E o exclamou enquanto apresentava um bolo de chocolate mal feito. Feito em casa, sem dúvida. Eu estava tão ocupada que você se lembrou. Peter perguntou, boquiaberto. Era 10 de agosto. Claro. Vamos comer bolo e boas notícias também. O que foi? Peter perguntou enquanto a mulher loira oferecia um presente. Vamos para Universal Studios Japan. Ganhei alguns dias de férias. X, o Universal Studios Japan foi uma explosão. Ele nunca foi a um parque temático, então eles foram cedo pela manhã e pegaram um trem-bala para Osaka e foram a todos os brinquedos até a hora de fechar. Era domingo, e normalmente seria a vez de eu limpar. Mas ela fez isso no sábado à noite antes. X, o verão virou outono. As notas continuaram excelentes. A linguagem e os maneirismos mais fáceis de entender. Sua amizade com Pony estava forte, pois ela era fofa à sua maneira. Io estava melhorando em sua carreira de heroína, conseguindo capturas e pesquisas de popularidade suficientes para justificar e aumentar seu salário. O outono virou inverno. Presentes de Natal foram trocados. Ele até deu ao Sr. Fukuda um presente na forma de um aquecedor para enfrentar o inverno, que o velho apreciou com um presente tardio na forma de um vale-presente de 5.000 ienes para a Amazon, outra empresa familiar neste mundo, graças a Deus. O ano novo chegou e passou. O dia dos namorados o dia branco foram únicos. Acontece que trocas de chocolate foram usadas em vez de cartões. Ele e Pony trocaram chocolates, e ele deu o mesmo para Mt. Lade. A revista de mangá Seinen Leap também tinha um novo mangá, chamado Arachnopobia pelo homem que lia sua mente, Arakio, que era intrigante. Um garoto nascido de uma aranha com o objetivo de se tornar um herói com a ajuda de um homem de lata e um mago em um mundo decadente e em ruínas. Peter parou depois de uma edição. Parecia um pouco perto de casa. E, viagem de academia em viagem de academia, o aterro sanitário perto do parque da praia foi ficando cada vez menor. Em conjunto, a aclimatação de Peter foi ficando cada vez mais fácil. Ele passou na classe de câmbio em dezembro com Pony. Vejo você na rua. Vamos fazer o nosso melhor, Peter. A garota loira exclamou enquanto olhava para suas notas. As IDS. Peter olhou para as suas. Anos 90 em todos, exceto caligrafia, que foi em meados dos anos 80. E, vamos arrasar quando chegarmos na UA, Pony. Era hora de se inscrever na UA para o semestre de inverno. X, 24 de fevereiro, um sábado. Peter veio até a árvore. Vou fazer isso, pessoal. Ele disse depois de contar a semana. Eu vou ser um herói. Um herói do qual todos vocês podem se orgulhar. Seus olhos pousaram no Sr. S. Eu serei aquele simpático Homem-Aranha da vizinhança. Ele sorriu, apoiando a testa nas esculturas antigas. Eu te amo, e eu voltarei na semana que vem se eu puder. Se eu não fizer, bem, culpe a escola. Peter respirou fundo, desviando o olhar.
Ele pôde ver-o esperando na estrada e seu carro, olhando para ele. Ele fungou, enxugando os olhos. Eu te amo. Ele beijou a árvore, descansando a testa, fechando os olhos e respirando fundo. Ele os reabriu. Eu vou deixar você orgulhoso. Eu prometo. 26 de fevereiro. Dia do exame de admissão da UA. Peter não conseguia dormir. Era hora de se tornar um herói. Ele não conseguiu se conter, saiu da cama e ainda de pijama. Peter foi até o terraço do seu complexo de apartamentos e olhou para Muzutafu. Ele não se importava em ver que o aterro sanitário tinha sumido. Ou o lindo nascer do sol. Ele estava acabado. Cansado de esperar, de ficar confinado na academia e no apartamento para usar qualquer semelhança de seus poderes. Ele pôde finalmente abrir suas asas e libertar sua gaiola. Ele respirou fundo. Feito. Ele finalmente terminou. Peter Parker tinha esse pensamento na cabeça. Assim como outro jovem, cujos 10 meses foram puro inferno e pesadelo, tudo por seu sonho. E gritou de pura e completa alegria. A quilômetros de distância, o jovem rugia a plenos pulmões até não conseguir respirar, exausto até a medula. Peter Parker tinha lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. O ar fresco da manhã o acordava enquanto ele dançava e soltava mais voo. Midoriya Izuku estava encharcado de suor, lágrimas, ranho, sujeira e dolorido por todo o corpo enquanto uivava para o sol nascente, mas ele estava acabado. Eles tinham passado nos testes colocados diante deles e passado com louvor. Os dois tinham mudado ao longo dos 10 meses. Mas o verdadeiro teste para ambos começaria hoje. No exame de admissão da UA. A viagem de carro até o centro de testes da UA passou voando para Peter. Ele verificou 2 e 3 vezes se um módulo Iron Spider e seu traje estavam em sua bolsa, junto com todas as canetas que ele precisaria para o exame escrito. Ele havia testado meses atrás que um módulo Iron Spider só poderia funcionar com o traje do Homem-Aranha, já que sem Karen, Peter teria que confiar na interface neural para utilizar seus lançadores de teias e pernas de nanite em suas costas. Quando ele terminou de passar a mão no símbolo no peito de seu traje, a viagem acabou e antes que ele percebesse, ele estava caminhando em direção ao arco azul marinho estampado com o símbolo da melhor academia de heróis de todo o Japão. Io disse que voltaria ao trabalho com uma piscadela enquanto dirigia. Ela lhe dera boa sorte, mas também disse para ele dar o seu melhor. A academia UA tinha um melhor curso por um motivo. Seus padrões eram tão altos quanto se esperaria de uma escola com sua reputação. 3% era a taxa média de aceitação a cada ano. Se Peter quisesse entrar, ele teria que ir além, como eu. Como Almighty, o símbolo mundial da paz. E ele faria isso. Ele não era apenas um garoto da América, como seus papéis diziam. Ele conseguia ler as placas que o direcionavam para os centros de testes. Ele conseguia entender os murmúrios da multidão enquanto eles se emocionavam por estarem ali. Ele era o Homem-Aranha. Ele era um vingador. E ele deixaria todos que o trouxeram até aqui orgulhosos. Tomando seu assento designado, ele viu um cartão na frente dele. Cartões de exame, certo, e o falou sobre eles, não foi? Algo sobre dividir as pessoas em diferentes centros para o prático. Mas antes disso, havia o teste escrito. Placas indicavam cada curva de Peter até que ele chegou a uma porta etiquetada como orientação padrão. No entanto, havia outra porta com uma placa de recomendação sobre ela. Um aluno chegou um pouco perto, e a placa acima deles piscou em vermelho, emitindo um pequeno alarme. O aluno pulou para trás e rapidamente foi até a porta padrão de orientação. Peter o seguiu para dentro, apenas para parar quando outra pessoa passou, indo em direção à porta de recomendação. Ela era, oh Deus, Peter não tinha palavras. Ela preenchia seu uniforme escolar de todas as maneiras certas, talvez tão escultural quanto aquela garota de cabelo azul do festival de esportes na TV que ele viu. Deslumbrante, não, nem perto. Ela fazia Alice parecer um 6 de 10. Cabelo preto longo preso em um rabo de cavalo fofo, um pouco mais alta que ele. Olhos afiados, postura elegante, ela tinha tudo. Ele provavelmente deveria parar de olhar antes que ficasse estranho. Para onde ele deveria ir mesmo?
fora do caminho extra. Peter se encolheu para fora do caminho quando um garoto loiro-areia tentou empurrá-lo para o lado com seu braço enfiado no bolso. Ele zombou quando não conseguiu colocar a mão em Peter, notando aqueles olhos vermelhos afiados dele, bufando e pisando forte em seu caminho para o auditório. Qual é o problema dele? Ele se virou e a garota bonita tinha sumido. Então, com os ombros caídos, ele caminhou penosamente para dentro. Assim que entrou, Peter viu as centenas de assentos já ocupados, o que o deixou de queixo caído. Era como se fossem aulas de universitários, com centenas de pessoas. Uma mensagem instruindo os alunos a se sentarem em seus assentos designados e não tocarem no exame à sua frente estava exposta na parede. Peter enfiou a mão no bolso, verificando 2 vezes seu cartão de exame que havia chegado no dia anterior. Bilhete de exame. Examinando no 6110 local do teste. Centro de batalha B. Ok. Isso colocou Peter no meio do auditório. Ele desceu as escadas, passando por um aluno que tinha um falcão na cabeça. Isso é um conjunto de roupas flutuante. Deve ser uma peculiaridade de invisibilidade. Ele notou alguns olhares em suas direções, provavelmente devido ao fato de que ele não parecia, bem, japonês. De qualquer forma, ele deixou suas coisas no assento atrás de um aluno com aparência de escola particular, cabelo preto azulado e óculos grossos. Ele estava ereto como uma vara, com olhos fixos e focados como laser na projeção à sua frente. Um pouco tenso, embora Peter tenha tido sorte com Pony. Não custa nada tentar. Olá. Peter estendeu a mão. Eu sou P. Aprecio sua tentativa de socializar, disse o garoto, sua voz concisa e cortante. Mas se você não se importar, preciso me concentrar no exame. Assim como você. Seu rosto se fixou no de Peter por um momento. Um estrangeiro. De qualquer forma, estamos tendo a chance de ganhar nosso lugar na academia mais prestigiosa de todo o Japão. Se eu fosse você, mostrasse algum respeito. Peter empalideceu. Caramba, desculpe. Ele murmurou em inglês. Óculos estreitou os olhos e se virou para ela. Peter afundou na cadeira, fazendo o melhor para ignorar as risadinhas e murmúrios ao seu redor. Ele pode ouvir murmúrios de gaijin idiota e ele é americano ou britânico? Ou talvez australiano, ou aposto que ele é tão selvagem e insano como aqueles heróis americanos que eles nem conseguiram aceitá-lo em Manton ou Xavier. Ele examinou a multidão novamente e avistou o Pony, sorrindo algumas fileiras abaixo. Ela deve ter notado ele. Ela acenou, e Peter acenou de volta, abrindo um pequeno sorriso. Ela tentou enviar-um de volta, mas um arrepio fez ondular. Parece que ela está nervosa. Está tudo bem, pelo menos os dois tinham um amigo aqui. Ao lado dela, um garoto loiro beijado pelo sol, não o bravo de antes, mas um tão bem vestido quanto óculos deu um sorriso preguiçoso em sua direção. Um cara muito presunçoso e preguiçoso. Certo, meninos e meninas, aqui é o DJ da escola falando ao vivo da sala de monitoramento. Veio uma voz dos alto-falantes, esta é sua mensagem oficial para arrasar nos testes na sua frente. Mas sem trapaças, este é um curso de heróis, então ficarei de olho em todos aqui. Vocês têm 2 horas para completar o que foi escrito antes de chegarmos ao prato principal. Seu tempo começa, agora mesmo. O monitor mudou do símbolo para um relógio digital de contagem regressiva, e o auditório foi tomado pelo som de lápis batendo. Peter virou o teste e praticamente bateu a ponta do lápis na resposta. X acabou o tempo. Baixem os lápis. Disse a voz em inglês carregado. Peter soltou um suspiro que não se lembrava de ter prendido. À sua frente estava seu teste completamente, até o último período. Comparado aos testes que tinha recebido em casa na escola, este era fácil. Quase deu a Peter a impressão de que a escola estava pegando leve com eles. Ou talvez, o teste escrito não importasse tanto quanto o prático. Como se para responder a ele, as luzes se apagaram, chamando a atenção de todos para um homem loiro com óculos escuros e um aparelho de som preso ao pescoço. Presente Mick, o herói da voz. Peter ouviu alguns de seus podcasts, já que ele tende a combinar inglês com sua fala. Ele deveria agradecê-lo em particular por ajudá-lo a se aclimatar ao Japão em algum momento, caso ele morra.
Bem-vindos à apresentação ao vivo de hoje. Todos digam olá. Silêncio mortal chegou aos seus ouvidos. Peter deu um leve ei. E acenou. Ele recebeu um olhar de soslaio de Glasses novamente, e algumas risadas. Que coisa estranha, embora Mick tenha se saído bem com isso, sorrindo com um sorriso gigantesco. Ei, pelo menos tenho uma multidão. Bem, isso é legal, meus ouvintes examinados. Estou aqui para apresentar as diretrizes do seu exame prático. Vocês estão prontos? Sim. Mais uma vez, o silêncio encontrou o seu clamor de exagero. Num silêncio total, Peter podia ouvir alguém resmungando sem parar algumas fileiras abaixo. Ele estreitou os olhos. Espera, esse é o garoto loiro bravo de antes cabelo verde de novo. Agora, como seus aplicativos disseram, vocês vão se arrasar em nossos cenários urbanos super descolados. É isso mesmo, meninos e meninas, vocês vão arrasar nesta batalha simulada de 10 minutos. O monitor atrás dele mudou, mostrando um pseudomapa do auditório e 7 centros de testes. Preparem-se, meus amigos, depois que eu desligar o microfone aqui, vocês irão para os centros de batalha especificados, parece bom? Ok? Quando o silêncio o encontrou pela terceira vez, o herói riu disso. Estalando os dedos, o monitor mudou novamente. Tudo bem, me faça um favor e confira seus alvos. Existem 3 tipos de vilões inimigos em cada centro. Você ganhará pontos com base no nível de dificuldade deles, então não escolha sabiamente e coloque seus buffs. Seu objetivo é usar suas peculiaridades para destruir esses vilões e ganhar pontos para aumentar seu nível. Mas confira, ele avisou, certifique-se de manter as coisas heróicas, atacar outros examinados é o maior não que podemos ter. Isso fazia sentido, não há sentido em ser um herói se você vai machucar as pessoas. No entanto, porque Peter ouviu alguém gemer atrás dele. Fosse o que fosse, na frente dele, Glasses levantou a mão. Com licença, senhor, tenho uma pergunta. O sorriso de Mick aumentou com a atenção. Bata em mim. Ele disse, e óculos de repente foi colocado em evidência para todos verem. Na impressão, há 4 tipos de vilões, mas você diz que há 3. Com todo o respeito, se isso for um erro, então é um grande desserviço para nós e para a reputação da UA. Somos alunos exemplares, então esperamos o melhor da escola mais notável do Japão. Continuando seu discurso, Glasses lançou um dedo acusatório para um garoto de cabelo verde. Espera, Peter não ouviu antes. Ele parecia familiar. Você ficou resmungando esse tempo todo, pare com isso. Se não consegue se dar ao trabalho de levar as coisas a sério, vá embora. Você está distraindo o resto de nós. Ele olhou feio. Cabelo verde abaixou a cabeça de vergonha e Peter ouviu mais de um aluno rir. Peter apenas franziu a testa. E daí se ele estava resmungando? Esta era a UA, todos têm o direito de ficar nervosos. Tome um calmante, cara. Peter murmurou baixinho em inglês. E você fique quieto, americano. Óculos sussurraram de volta em inglês, grosso mas legível, com outro olhar de soslaio. Fale nossa língua ou vá embora. Ok, agora ele estava se tornando um filho da puta a essa altura. Estrangeiro. Glasses murmurou baixinho em sua língua. Pelo menos Flash tinha as pedras, por menores que fossem, para lançar insultos abertamente. Não que ele pudesse apoiá-los. Mas Glasses parecia alto e forte, então Peter revirou os olhos. E eu disse a ele que os estudantes de intercâmbio poderiam enfrentar alguma discriminação devido ao fato de o Japão não ser exatamente um caldeirão de outras culturas como a Europa ou a América. Ele terá que aceitar. Tudo bem, disse Mick, silenciando o salão, examinando-no. 7111. Obrigado por ligar com seu pedido, disse ele, dando-lhe um polegar para cima. O 4º tipo de vilão vale 0 pontos. Peter piscou e olhou para a fileira, Pony lançou-lhe um olhar confuso. Peter deu de ombros, qual o sentido de um vilão não valer nada? Vocês, crianças, já jogaram Super Mario Bros. Esse cara é o Tavnap para suas chances, ele estará lá para atrapalhar. Há um em cada centro de batalha, não é impossível vencê-lo, mas você está no relógio e realmente não há sentido.
Recomendo que meus ouvintes o ignorem e se concentrem nos que estão no topo das paradas. Sua pergunta foi respondida. Glasses fez uma reverência educada e sentou-se novamente. Alguns alunos sussurraram como é comum um videogame. Os pontos, o chefe, tudo foi configurado como um. Estranho, mas o que não foi? É tudo por hoje, ouvintes. Vão para seus centros de batalha com um pequeno presente. Uma amostra do lema da nossa escola. Como o general Napoleão Bonaparte estabeleceu, um verdadeiro herói é aquele que supera os infortúnios da vida. MHM, agora esse é um trecho sonoro saboroso. Ele arqueou uma sobrancelha, olhando para todos com expectativa. Então vocês estão prontos para ir além? Deixem-me ouvir um plus ultra. Ok. Boa sorte. X, a viagem para os campos de batalha foi uma rápida viagem de ônibus. Uma vez que todos estavam lá, os ônibus foram usados como vestiários individuais para qualquer um que precisasse. Ele vestiu o traje primeiro, e deu um tapa no módulo aranha de ferro na nuca, sentindo os nanites deslizarem sobre ele e de ganhar vida. Quando Peter saiu, ele sentiu como se os olhos de todos estivessem nele. Nossa, olha essa fantasia. Alguém está compensando demais. Quem ele pensa que é? Ele nem é um herói ainda. Isso parece tão legal. Fale sobre másculo, mas elegante, como um carro esportivo. Sua máscara escondia o rubor que o dominava. Talvez vestir o terno do Sr. Starks tenha sido um pouco demais. Mas ele não tinha escolha. Ele tinha que fazer o melhor. Ele não era nada sem isso, mas tinha uma promessa a cumprir. Ele checou a multidão e, felizmente, encontrou um conjunto de chifres saindo da multidão. Como um verdadeiro herói, a multidão se abriu em admiração enquanto Peter passava, todos murmurando enquanto Pony conversava com um garoto loiro presunçoso de antes, e uma garota ruiva de olhos verdes. Ei, Pony! Ele acenou. Pony percebeu seu nome sendo chamado e seu queixo caiu com a voz dele. Uau! Peter, é você? Ela disse em inglês, completamente surpresa. Sim, você gostou do terno? Gostou. Pony sorriu. Eu amei. Essa é uma fantasia de super-herói de verdade. Quem fez isso para você? Uau! Isso parece único. Bem estilo profissional, a garota ruiva murmurou em japonês. A loira deu de ombros. Ele só está se exibindo, só isso. Por que mais ele esconderia tanto o rosto? Peter revirou os olhos e assentiu. Sim, meu ídolo, fiz isso para mim. O queixo de Pony caiu ainda mais. Você tem um herói para fazer isso. Quem é? Injusto. Alguém disse do lado de fora. Algum ídolo bonitinho fez isso para ele. Peter deu um tapa na cabeça. Sim, queria poder ter meu próprio terno. Muito estiloso. Eu quis dizer mais meu modelo. Peter falou em japonês. Desculpe por escorregar para o inglês. Familiaridade e tudo mais. Está tudo bem. Acabei de fazer alguns amigos durante o teste escrito. Pony sorriu, seus olhos brilhando enquanto ela quase pulava. Vamos fazer o nosso melhor. Certo. Peter assentiu. Boa sorte para você, estrangeiro. O garoto loiro declarou. Você vai precisar para entrar na melhor instituição de heróis do Japão. Ele recebeu um olhar furioso da garota ruiva enquanto se afastava, ela o seguindo. Tudo bem, vamos começar. Todos pararam e viram presente Meet no topo do que parecia ser uma torre de guarda. Mexa-se. Não há contagem regressiva em batalhas de verdade. Corram, ouvintes, vocês estão perdendo tempo de transmissão. Como um tiro, todos saíram correndo. Pony saiu como um cavalo de corrida e Peter sentiu seu coração bater forte no peito. Ele limpou a mão, e uma linha de teias agarrou o prédio mais próximo. Com um poderoso arremesso, ele se lançou sobre a multidão ofegante. O que? Olhe para ele indo. Isso é um estilingue. Ele esperava não distraí-los muito. Ele podia ver um garoto de cabelos verdes bem no fundo. O que há com ele vendo crianças de cabelos verdes? Não se preocupe com isso, concentre-se no exame. Porque era isso, a linha de partida. Ele girou no ar, braços abertos quando avistou o primeiro conjunto de robôs de combate com aparência de tanques verdes.
Peter sorriu sob sua máscara enquanto atirava um pouco de teia no chão, e se puxou para o chão como a bala e colidiu com os pés do robô primeiro, suas pernas na brotando para amortecer sua queda. Quando